Acharam? Lucas 15. Se você não trouxe Bíblia ou não tem no celular, acompanha no telão. Mas o ideal é que você tenha aí, seja no teu celular, seja na Bíblia de papel, para anotação. Anote, rabisque, sublinhe, marque e depois vá revisar em casa. Até porque se a gente está falando sobre profundidade, nós não podemos ser pessoas rasas. Quarta-feira, eu não deu nem tempo de chegar em casa, eu estava comendo lanche ali no Arregadão com os irmãos, e eu já fui bombardeado de algumas perguntas da pregação de quarta-feira, já me trouxe o original do grego. Eu falei, rapaz, o nível está subindo das ovelhas. Eu fiquei muito feliz, porque isso está demonstrando que o pessoal está interessado em mergulhar em águas mais profundas com Deus. E não tem outra saída se não for pela Bíblia, gente. Amém? Não se iluda, não é podcast nem YouTube. Isso tudo pode até ajudar, facilitar, mas é importante que cada um de nós que temos um relacionamento com Cristo, possamos ter sim tempo para meditar, para orar, para adorar, para buscar ao Senhor. Nós iniciamos um jejum de 52 dias aqui na igreja, não para mudar Deus, porque nós sabemos que o jejum e a oração não mudam Deus. A oração e o jejum mudam a gente, para que a gente possa se quebrantar mais, se humilhar mais, se aproximar mais ainda de Deus, porque quanto mais nós andarmos com o Senhor, mais Ele vai nos transformar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Amém? Não são regras impostas que vão mudar a vida e o coração de alguém. Não é. É relacionamento, é intimidade. Amém? Amém? Amém. Parábola do filho pródigo, verso 11, Lucas 15. Continuou, certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou, torrou, gastou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, fez o quê? O abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, um novilho gordinho. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo.
E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos dizer obrigado, Pai. Obrigado pelo teu amor ágape. Obrigado por tua bondade que gera em nós constrangimento e arrependimento. Obrigado, Pai, porque da mesma maneira que o Senhor abraçou e beijou aquele filho perdido, o Senhor também nos achou, nos resgatou, nos abraçou, nos amou e nos beijou. O Senhor também mudou as nossas vestes. O Senhor também nos colocou sandálias e anel no nosso dedo. E hoje, se estamos na casa do Pai, é a sua graça que nos alcançou. Hoje, se temos experimentado viver em família, os valores do reino, é porque o teu amor está sobre as nossas vidas. E que nesse domingo especial, o teu Espírito fale conosco de uma maneira muito clara, de uma forma muito audível, e a tua voz suave e doce gere em cada coração conforto, consolo, cura, transformação, inspiração, fé, para nos aprofundarmos ainda mais contigo no relacionamento genuíno, verdadeiro, autêntico. Não com uma religião, não com uma imposição de homens ou tradição humana, mas a liberdade do teu Espírito, para podermos nos achegar ao teu colo e te chamar de meu Pai. Restaura a paternidade, restaura a identidade, restaura a liberdade. Que o espírito do farisaísmo, do legalismo, seja hoje denunciado e desmascarado. E ele venha a ser repreendido e expelido das nossas vidas, para que possamos experimentar a graça profunda e poderosa de Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E que o Espírito alegre o nosso coração por estarmos não somente na casa do Pai, mas na presença do Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Famosa parábola do filho pródigo. A primeira pergunta que nós temos que fazer e entender é para quem Jesus estava falando. Porque nós vemos em todo o capítulo 15, se você tiver um tempinho ainda nesse domingo, leia todo o capítulo 15 de Lucas. Você pode ver o jogo do Avaí, não tem problema. Flamengo ontem já ganhou. Mas leia Lucas 15 todo. Anote aí a minha aluna preferida, Sargento Krieger. Silvana também é uma aluna aplicada. Sei que ela vai ler.
Por que Jesus chegou a falar e finalizar o capítulo 15? A gente tem que ir no começo do capítulo para entender. Versículo 1 e 2 do... Aproximavam-se de Jesus quem? Todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem que eram os publicanos? Naquela época eram os cobradores de impostos. Eram as pessoas mais corruptas e cruéis, porque por mais que fossem judeus, eles eram traidores da sua pátria, porque cobravam impostos e tributos exorbitantes do próprio povo deles para o Império Romano. Então eles eram odiados pelo próprio povo de Deus. E junto deles também tinha uma rapaziada lá de Jundiaí, lá de... onde é que é lá? São José dos Campos, São Paulo capital. Se tem paulista perto de você, aí toma cuidado, hein? Verso 2. E murmuravam quem? Os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, aqueles que se preocupavam com as leis de Moisés, aquelas pessoas que detinham a moral, o bom costume, a boa tradição, o bom comportamento, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Se hoje a gente já seleciona quem a gente vai botar dentro da nossa casa para fazer um churrasquinho, para tomar um café, não vai botar qualquer um lá na tua casa. Tu tens um vínculo, tu tens um relacionamento, tu quer bem daquela pessoa e por aí vai. Naquela época era muito mais atenuante, era muito mais forte essa questão. Então, os religiosos da época se escandalizaram e murmuravam, reclamavam, diziam mal. Como é que esse se diz filho de Deus? Como é que esse se diz alguém da parte de Deus? E se relaciona com pecadores, com publicanos, que loucura! E aí Jesus começa a falar primeiro da parábola da ovelha, que tinha 100, perdeu uma, e o pastor foi atrás da perdida. Depois ele fala sobre as 10 dracmas, as 10 moedas, que a mulher perdeu uma dentro da casa, e ela faz uma super faxina até encontrar aquela moeda para fazer uma festa. E Jesus conclui a conversa com eles, trazendo a parábola do filho pródigo, que a gente acabou de ler. Por quê? Porque o alvo principal da conversa de Jesus aqui eram os próprios fariseus, eram os próprios religiosos. Eram aqueles que estavam desconfortáveis porque Jesus estava tendo relacionamento com aqueles que, entre aspas, eram imorais. Eram pessoas culpadas, condenadas, marginalizadas. Como é que pode um homem santo sentando e se relacionando e comendo com pessoas impuras? E aí ele conta essa história sobre... E ele começa dizendo ali no versículo 11, bota de novo. A história começa assim: um homem que tinha 2 filhos. E por muito tempo, de repente, você e eu, por não estudarmos o quanto deveríamos, sempre entendemos que pródigo está associado a rebeldia, a pecado, sim ou não? Porque o filho pródigo aqui da história foi o mais novo, que pediu a herança do pai ainda em vida, e disse: pai, o senhor não me leva a mal, mas eu já vou matar o senhor aqui, eu quero a parte da minha herança porque eu vou viver a minha vida. E aí o pai pega a herança que era do filho, dá para ele, e ele vai para bem longe, e lá ele torra o dinheiro que o pai dele deu para ele com droga, bebida, prostituição, promíscuo, tudo que você pode achar de terrível aí, e baixo e imoral, esse guri fez. Enquanto ele tinha amigo, ou melhor, enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigo. Mas quando ele perdeu tudo,
perdeu também as amizades. E quando ele se viu sem dinheiro, sozinho, passando fome, e agora? Alguém deu um trabalho para ele que nem a comida dos porcos ele podia comer. Passando fome, ele lembrou, cara, na casa do meu pai, os trabalhadores menores têm pão em fartura. Eu vou voltar para a casa do pai, arrependido, vou pedir perdão para ele. Eu sei que eu não sou nem digno de ser novamente filho dele, mas quem sabe eu trabalhando, eu vou pagando a dívida e o dinheiro que eu torrei da família, mas pelo menos eu vou ter algum lugar para comer e para dormir, que aqui eu não tenho. E quando ele resolve voltar, diz o texto que o pai avistou ele de longe. E compadecido, ou seja, tamanha empatia, tamanha compaixão, tamanho amor, ele saiu correndo, porque para ele o filho já estava morto, desaparecido. E ele abraça o filho sujo, fedido. Imagina, o cara viveu em chiqueiro. Beija esse filho, manda ele tomar banho, manda aprontar ele, botar roupa nova, o anel no dedo, sandália nos pés, e manda trazer o novilho mais gordinho que tinha lá, o mais bala, manda fazer aquela churrascada, manda vir a banda Ventsuli, já meteu um reggae, e a festa comeu solta. E o irmão mais velho que estava trabalhando, quando começa a voltar, começa a ouvir música. Falou, será que eu errei na agenda da família? Quem está de aniversário? E quando ele sabe da notícia, ao invés de se alegrar com o pai e com a casa, a Bíblia diz que o irmão mais velho ficou o quê? Indignado. Ao ponto de dizer, eu não vou participar dessa palhaçada. Ao ponto de ele ficar do lado de fora, não entrar, e o pai ir lá falar com ele, dizer, meu filho. E ele diz assim para o pai, esse teu filho, não chamou nem o irmão de irmão, ele já havia desconsiderado que o irmão mais novo que fez toda atrapalhada, continuava a ser irmão dele. Esse teu filho, sabe quando o marido briga com a mulher e fala, esse teu filho que está aprontando aí, bota lá de castigo. Ué, mãe, fiz sozinho? E estava tão brabo, tão irado, indignado com a festa que fizeram para o gastador e para o pródigo, que ele disse, eu não vou participar disso. E o pai saiu da festa, foi lá falar com ele, e disse assim, pai, eu estou trabalhando contigo aqui até agora. Sempre levantei 5 da madrugada, fui o último a dormir para ver se estava tudo certinho. Ele, o senhor nunca me deu um cabrito sequer. Aí vem esse vagabundo, vem esse salafrário, torra a tua herança, envergonha a família, apronta, volta, e o senhor recebe de braço aberto com uma festança dessa? Eu não concordo com isso. Isso é uma negligência. Isso é uma loucura. E ele não participa. Ele fica de fora. Agora, imagine você, o clima que não ficou com os religiosos que ouviram essa parábola de Jesus. O desconforto que foi eles ouvirem o recado que Jesus estava dando para eles. E muitas vezes nós que já estamos na casa do Pai, nos comportamos, pensamos e agimos e sentimos igual ao irmão mais velho. Porque nós começamos a ficar reféns da religião. Ao invés de entender que esse pai que tinha 2 filhos da história e que Jesus estava querendo ensinar a todos eles que na história esse pai era Deus. E que esse Deus também era pródigo, porque qual é o verdadeiro significado da palavra pródigo? Segundo o nosso dicionário, significa esbanjador,
Aquele que gasta mais do que é necessário, ele torrou a herança do pai. Mas pródigo também significa aquele que é liberal, aquele que é generoso em dar, em doar. Então, eu entendo claramente que o pai, nessa história do filho pródigo, também era um pai pródigo. Que não reteve amor, perdão, favor, generosidade. Pelo contrário, ele esbanjou todo o amor, ele esbanjou toda a graça, ele esbanjou toda a misericórdia. E é esse Deus que enviou Jesus para nós. E nós cristãos muitas vezes estamos levantando uma bandeira dentro das nossas comunidades de tribunal e não de enfermaria. Onde o pessoal que veio aqui teve uma aula top sobre primeiro socorro, porque aqui é uma enfermaria. Que as pessoas vão chegar morrendo ou mortas ou feridas, e aquelas serão cuidadas, tratadas, restauradas, abençoadas. Efésios capítulo 2. Vamos ler do 4 ao 8. Esse é o pai pródigo. Ó. Mas Deus, sendo o quê? Rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares aonde? Celestiais em Cristo Jesus, lugares de honra, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o Pai pródigo, esse é o Deus de Jesus Cristo. Que cristianismo nós estamos vivendo, gente? O irmão mais velho, por mais que morasse e trabalhasse com o pai, o relacionamento dele com o pai era muito raso, era muito superficial, era muito mais de formalidade. E quando nós nos relacionamos com Deus dessa mesma forma, a gente sempre vai ter um sentimento que como que Deus estivesse devendo para a gente. Deus está em dívida. Eu já estou indo 5 cultos direto. Fui domingo. Cheguei a dar um susto nele aqui num dia da semana de manhã. Quando eu cheguei aqui, caiu Jesus e o anjo duro. Disse, meu Deus, o que ele está fazendo aqui às 6:30 da manhã já, rapaz? Vim na quarta-feira, cheguei a vir aí no workshop do primeiro socorro. Devo estar com 3 estrelinhas lá no céu. Dia dos Pais, estou aqui. Não, é Deus. Não aceito menos que um novilho bem gordinho, hein? Esse é o sentimento do religioso, esse é o sentimento do fariseu, esse é o sentimento daqueles que acham que estão fazendo e que Deus está devendo para eles. E a religião sempre vai nos alimentar na meritocracia. Eu mereço. Esse era o ar que o irmão mais velho respirava. Sim ou não? Qual era o sentimento do irmão mais novo, o gastador? Eu sou o cocô do cavalo do bandido. Eu não sou digno nem de ser teu filho. Quando ele falou isso para o pai falou, cala a boca. Porque você é meu filho. Desculpa a expressão. Fez cagada, envergonhou o pai, trouxe tristeza e desonra para a família, mas é meu filho. E o pai abraçou, beijou, o filho fedorento, sujo, descaracterizado da identidade dele. Por isso que o pai pediu para que trouxesse o quê? Roupas novas. Aqui roupas novas significa e simboliza
identidade. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo, não da barriga da mãe de novo, mas nasça do Espírito. E essa é a nossa identidade de filhos de Deus. Nós que confessamos a fé em Cristo, não somos apenas na formalidade religiosa, eu sou cristão. Deus requer de nós relacionamento, Deus requer de nós intimidade. Tu é meu filho, então esteja presente. E você que ainda tem o seu pai vivo, procure mais ele. Ah, pastor, mas agora eu também sou pai, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho isso, aquilo. Depois não vai adiantar chorar no caixão. Honre o seu pai, o primeiro mandamento que tem promessa. Honra pai e mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E há uma cultura na terra que quer descaracterizar a figura do pai. Isso eles querem embutir nas escolas, isso eles querem embutir na cultura, seja de filme, minissérie, música e por aí vai. Você não precisa de pai, você se vira sozinho. Mas Deus sempre trouxe a figura paterna como algo primordial para a nossa vida. As crianças que têm a figura paterna na sua infância, adolescência, eles serão homens e mulheres muito mais bem resolvidos no futuro. Isso não é só a Bíblia que fala, você pega psicólogos, você pega pessoas que estudam, e elas provam para nós, por A mais B, por pesquisas estatísticas, que é muito melhor e mais saudável a figura paterna dentro da família. Pastor, mas eu não tive esse privilégio. Pois é, mas você não pode fugir se de repente a figura paterna biológica não foi a ideal e a melhor para você. Hoje você tem uma figura paterna de um Deus que é bondoso, amoroso e quer resgatar e restaurar o teu relacionamento com Ele. Em todo o Antigo Testamento a gente não encontra a palavra Abba. Abba é uma palavra muito antiga do aramaico, que significa paizinho. E a gente só vai encontrar ela no Novo Testamento e pelo próprio Jesus. Isso é lindo. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito do quê? Escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. 16. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então você não precisa, quando for chegar diante de Deus, e mudar o tom da tua voz. Oh, magnânimo, digníssimo, aleluia, que oh. Quando eu vou lá na casa do meu pai, eu falo, bom dia, pai, tudo bem com o senhor? Aí já vou sentando na mesa, já vou abrindo geladeira, já vou lá, deito na cama dele.
Se tiver muito apurado, vou lá no vaso sanitário dele. Por quê? Porque eu estou na casa do meu Pai. Precisa de formalidade, precisa de intimidade. E cada vez mais o diabo vai querer roubar de nós a intimidade. Jesus amava os 12 discípulos, até mesmo o próprio Judas. Mas dos 12, um só inclinava a cabeça no peito de Jesus, que era João. Quer dizer, é o discípulo amado, porque ele entendeu que ele era amado. E os outros mantinham uma certa distância. Não, mãe. Que você não tenha formalidade para chegar diante de Deus. Pastor Guto, mas eu não sei orar como o senhor ora. O senhor parece que vai orar 2 minutos, quando vê, orou 1 hora e pede para nós orar depois ainda. Aí nós vamos orar o quê? Esse homem já orou tudo. Diz que eu nem venho orar quando tem as coisas da igreja, eu já nem venho, pastor, que isso é desculpa esfarrapada, vem aprender. A gente só aprende praticando. Ninguém nasceu sabendo andar de bicicleta. Nós precisamos ter intimidade. E Deus quer nos libertar, porque é tão lindo que ele chegou lá descalço, e naquela época a condição de não ter calçado e sandálias apontava que você estava numa condição de escravidão. E nós lemos aqui que Deus não tem nos dado espírito de escravidão. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo do quê? Da escravidão. A primeira leitura, a gente pode até trazer um entendimento precipitado e errado, achar que é sobre o pecado. Não, Paulo não está falando sobre o pecado aqui. Sabe o que ele está falando? Do legalismo. Do farisaísmo. De a gente estar preocupado mais com a formalidade e a meritocracia do que nós temos um relacionamento e intimidade com o Pai. E eu nunca me esqueço quando às vezes tinha um período de consagração, de jejum, de oração dos pastores de uma das igrejas que eu servi a Cristo. E a gente ia para um sítio lindo, no meio do mato, nós passava lá e a madrugada e via a sarça brilhar, folhinha, graveto. Aí um fogão a lenha e nós de jejum não podia nem comer uma comidinha lá da serra, né? Falei, meu Deus do céu. Vamos orar. Aí eles apagavam a luz toda assim, um ficava de joelho, o outro marchava. Aí, cadê o pastor Guto? Estava eu deitado no sofá. Tá, mãe, tu vai orar deitado? Eu digo, mas qual é o problema? Deus não vai ouvir porque eu estou deitado no sofá? O que tem que estar prostrado diante dele é o meu coração. Que às vezes eu estou de joelho, mas o meu coração está soberbo. Às vezes eu estou marchando e estou achando que é eu que estou fazendo barulho no céu. E na verdade o poder não está em quem ora. O poder está na resposta de quem ouve a oração. Então tu pode surfar. Também tu pode surfar orando. Tu pode, só não vai orar dirigindo de olho fechado, né? Pelo amor de Deus. Mas pelo menos ora de olho aberto. Por isso que Paulo vai dizer em Tessalonicenses, orai sem cessar. Ou seja, tu está em comunhão, tu está em intimidade, tu está 24 horas com Deus. Não adianta a gente vir aqui 1h30 no domingo e desligar, desconectar o resto da semana de Deus. Achar que Deus vai ficar aqui na igreja. Deus está com você, Deus está em você. Por isso que o nome de Jesus, um dos nomes dele é Emanuel, que significa Deus conosco. Ou ainda mais precioso ainda, Deus em nós. Então Deus não quer nos escravizar. Pelo contrário. Deus quer colocar sandália nos nossos pés. Isso é tão lindo porque quando Moisés chegou perto da sarça, lembra? O que Deus falou para ele?
Tira a sandália dos teus pés. Antigo Testamento. No Novo, o Pai diz, bota a sandália nos pés. O primeiro milagre que Moisés fez foi transformar a água do rio Nilo em sangue, gerando morte. Morreu peixe, morreu... O primeiro milagre de Jesus no Novo Testamento foi transformar a água em vinho, trazendo vida e celebração ao casamento. Deus quer te libertar do jugo da escravidão da religião, de pior coisa que tem. Por isso que Jesus nunca falou assim para pecador, ô raça de víbora. Jesus nunca falou assim para pecador. E Jesus falou assim para religioso. Se vocês não entram, e não deixam quem quer entrar. Porque vocês são iguais sepulcro caído. Por fora um mármore branquinho, mas por dentro estão mortos e podres, fedorentos. Vivem de aparência, superficialidade. Por isso que Deus nesse mês de agosto está nos chamando para profundidade, para relacionamento. Amém? Para você ter sim vestes novas como filho, sandálias novas nos teus pés para ser livre, e você vai receber um anel que simboliza a autoridade. A autoridade do poder do nome de Jesus ele deu para nós, gente. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Tudo que nós oramos e pedimos aqui na terra, imagina o céu, vai conceder. Deus vai conceder. Ó a história linda que Jesus contou para aquela galera toda para dizer, o pródigo está errado, mas o mais velho também está errado. Os dois precisam se alinhar e se ajustar ao meu amor e à minha bondade para com a sua vida. E nós também precisamos nos ajustar e nos alinhar com esse Deus que é bondoso e amoroso e misericordioso. Eu não preciso ter medo dele. Eu preciso manter uma certa distância dele, não. Vai para o colo dele. Sinta-se abraçado por ele. Essa semana, segunda-feira, depois da oração da manhã aqui, 7h30, aí eu começo a disparar o meu bom dia com alegria para vocês, né? Aí sair daqui próximo das 8 horas, aqui embaixo tem uma... Não chega a ser uma academia, né? O pessoal já fala padaria. Grávida é uma benção, né? Essa hora só pensa em comer. Aqui tem, não chega a ser uma academia, mas uma clínica de funcional, pilates. E o proprietário, o professor ali, o mestre também faz jiu-jitsu e tal, e aí geralmente chega junto às 6h30 para abrir a academia ali. A gente sempre se cruza ali quando eu saio, bom dia. E na segunda-feira ele, ô pastor, peraí, preciso de uma ajuda sua. Eu falei, fala, o que houve? E ele de óculos escuro, né? Eu falei, o que deu? Aí ele tirou o óculos que estava com o olho roxo, inchado. Eu falei, meu Deus, será que apanhou? Se não, no jiu-jitsu, tomei uma ajoelhada no nariz, mas como o nariz já está quebrado, veio para o olho. E a gente sabe que às vezes eu só preciso de um abraço do pastor, o senhor pode me dar um abraço? Eu falei, claro. E abracei ele, mas não fui eu. Sabe quando Deus te abraça? Aí orei com ele ali um pouquinho e tal. E tu viu como o pessoal gosta de falar, né? Uma vibração, uma energia. Uma coisa do céu que foi transferida, eu só fui só... E ele foi recebendo e foi ficando molinho. Ô, pastor. Obrigado, minha semana agora vai ser diferente, valeu. E não foi nada do Guto. O Guto em si não tinha nada para dar para ele. Foi o próprio Deus que o abraçou, dizendo, eu te amo, estou contigo aqui. Vamos, continua. As joelhadas e as lambadas fazem parte da caminhada da vida. Mas eu vou estar sempre pronto para abraçar vocês. Você pode dizer isso para a pessoa que está ao teu ladinho. O Pai está sempre pronto para te abraçar. Feche os teus olhos. É manhã de nós
nos achegar ao Senhor como filhos amados. O nosso Pai, o nosso Deus, Ele é pródigo. Se aquele filho foi pródigo para gastar tudo, esbanjar tudo, e voltar para a casa do pai depois de não ter mais nada, eu quero te dizer que Deus não vai medir esforços. Deus não vai medir misericórdia, graça, bondade para nos encontrar, para nos resgatar, para nos ajudar, para nos assistir. O Salmo 39 vai dizer que muitas são as aflições dos justos, mas de todas elas, Deus as livra. Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, o socorro bem presente diante das nossas dificuldades e angústias. Como é bom saber que nós temos um Pai bondoso e amoroso, e que nessa manhã não está com o braço cruzado ou encolhido, mas está com os braços estendidos para nos receber, para dizer: tu és filha amada, eu estou contigo, não tenha medo. E assim como o pai que colocou vestes novas, anel do dedo e sandálias daquele filho, eu quero te dizer que espiritualmente hoje o pai tem um revestimento sobre a sua vida. Estão vindo dias difíceis sobre a humanidade, estão vindo dias difíceis sobre a nossa nação, mas nós estaremos revestidos com roupas que o mundo não pode nos dar, uma proteção que o mundo não pode nos dar. Seremos guardados e preservados no esconderijo do Altíssimo. E debaixo da sombra do Todo-Poderoso nós iremos descansar. Por isso eu quero te convidar, com os teus olhos fechados, a colocar a mão sobre o seu coração e fazer esta oração em voz alta comigo, dizendo que realmente você está entregando a sua vida a esse Deus que é um Pai pródigo. E que você não vai ter resistências e nem reservas para se relacionar com Ele. Não tenha medo de se achegar a Ele. Ele não quer te castigar, Ele não quer pesar a mão, Ele não quer te matar. Não, Ele quer te receber, Ele quer te aceitar, Ele quer te abençoar, Ele quer te transformar. Até nos tornarmos a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Por isso ore comigo assim: Senhor Deus, nesta manhã, eu quero me aprofundar, eu quero ir mais fundo na intimidade contigo. Me perdoa pelos meus achismos e pelas minhas emoções, que muitas das vezes, ao invés de me aproximar do Senhor, me afastaram. Mas nessa manhã, eu recebo o teu abraço, eu recebo o teu amor, eu recebo o novilho cevado que o Senhor preparou para me receber. Ele é Jesus Cristo e eu o recebo com alegria, com vestes novas, com sandálias nos meus pés,
e um anel no meu dedo, para viver o poder de ser feito filho de Deus e de ter não uma religião, mas um relacionamento verdadeiro, genuíno e autêntico com o meu Pai, com o meu Abba, em nome de Jesus. Amém. Oh, how he loves us so. He sent his son to save us.